Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer um resumo desse livro aqui, ó, O Propósito da Família, do Luciano Subirá. Tem a versão nova e a versão antiga. Um livro de 2013, né, a primeira versão, e em 2020 saiu a segunda edição em comemoração aos 100 mil exemplares vendidos, né, mostrando o sucesso do livro no Brasil. Da nova para a antiga versão não mudou muita coisa, o texto é o mesmo, embora a antiga versão tenha 21 capítulos e a nova tenha 15. Então o Luciano Subirá só agrupou de maneira diferente os capítulos e tirou um capítulo, que é o capítulo sobre criação de filhos. Já que ele escreveu um livro sobre criação de filhos, que é o Como Flechas. O resumo dele eu já fiz aqui embaixo, vou deixar o link na descrição. Na nova edição também é legal que ele tem novas dedicatórias, né, mostrando como o livro ganhou destaque no cenário nacional. Então, Hernandes Dias Lopes, Josué Gonçalves, Cláudio Duarte, Nelson Júnior, vários nomes de peso aí no mundo evangélico brasileiro recomendando o livro. O Márcio Valadão também. E uma coisa diferente nesse novo livro é que no final de cada capítulo ele coloca perguntas para discussão em grupos, que não tinha na versão anterior. Então é bom, você pode usar esse livro também em um pequeno grupo, numa célula ou até para preparar estudos bíblicos. E você ganha também um código para fazer o curso online sobre o livro. Então o Luciano Subirá fez um curso onde ele fala sobre os capítulos e nisso você pode assistir de graça se você comprou um livro. Bom, eu quero resumir os 15 capítulos do livro para você de maneira bem rápida para você entender qual é a ideia geral do Luciano com o seu livro. Número 1. A importância da família. Então, família é importante para Deus. Ela não é só importante para os homens, ela é importante para Deus. Né? Porque Deus também é família. Aí ele fala sobre a ordem de prioridades no capítulo 1, que segundo o Luciano Subirá deve ser Deus, família, trabalho e depois o ministério. Aqui eu achei ele um pouco... ele simples demais, né? Eu acho que na realidade isso não se encaixa sempre, né? Eu acho que na verdade Jesus fala, né, que nem Mateus 6,33, primeiro buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu acho que o reino de Deus deve ser o seu tudo e dentro do reino de Deus você vive família, você vive trabalho, você vive ministério, mas hierarquizar assim, né? Existem momentos na vida onde eu acho que você precisa trabalhar bastante, existem momentos na vida onde você precisa dizer não para o trabalho para priorizar a família. Então essa ordem de prioridades que ele colocou é boa, é interessante, mas eu acho que ela não ela podia ser melhor trabalhada. Capítulo número 2 é fé e família, né? Colocando como Deus usou, Jesus, quando estava aqui na Terra, usou exemplos de família para criar a sua família espiritual, né? Então, né, Deus é o seu pai, os outros cristãos você chama de irmãos e de irmãs. Eu achei bem interessante esse capítulo, até porque é o tema da minha tese de mestrado. Até vou deixar o link da minha tese de mestrado aqui embaixo na descrição também. Número 3 é pecados familiares. Então ele fala, né, sobre a relação de como pecados podem afetar a relação pai-filho, a relação do casal e também o poder que o perdão e o arrependimento trazem. Capítulo 4 é sobre restauração familiar. Ele fala sobre o valor da família, sobre como Jesus fez o primeiro milagre dele em um casamento, né, transformando água em vinho. Então, sobre a questão de que Jesus ele quer trazer restauração para a família. Fala também sobre a mensagem de Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e tua casa. Né? Capítulo número 5, a aliança matrimonial. Falando sobre que o casamento é uma aliança e não um contrato. Então ele envolve juramento público, envolve objetos memoriais, né? O que significa ser uma só carne. Então o casamento é uma instituição criada por Deus, mas os cônjuges quem escolhe são os homens, ou os humanos, né? Os homens e as mulheres. Né? Essa é a ideia do capítulo. Capítulo número 6 é sobre o divórcio e o novo casamento. Aqui a visão do Luciano é que se houver adultério, pode haver divórcio e novo casamento. Se houver abandono, pode haver divórcio, mas não um novo casamento. Essa é a visão dele, né? A exceção de Jesus e a exceção de Paulo apresentados na Bíblia. Aí também existem outros teólogos que pensam diferentes, mas é normal na teologia, né? Que diferentes pastores e teólogos vão ter visões diferentes a respeito interpretações diferentes nos textos bíblicos. Capítulo 7 é sobre o cordão de 3 dobras, falando sobre como o casamento deve ser uma relação entre marido, esposa e Deus. São as 3 dobras.
Número 8, os deveres dos cônjuges. Então ele quer apresentar a ideia de que cônjuges têm diferentes deveres dados por Deus. Alguns são iguais, como o amor que um deve ao outro, mas alguns são diferentes. E essas diferenças são então trabalhadas nos capítulos 9 e 10. Então no capítulo 9, sobre o homem, Luciano Subirá diz que o homem deve ser o cabeça do lar, amar a esposa, ser um amante sexual da esposa, ser o provedor e ser o protetor. Já a esposa deve ser ajudadora, submissa, administradora do lar e uma amante do seu marido. Aqui um pequeno adendo. Eu acho que ele fala muito pouco a respeito da sexualidade no capítulo para homens e fala muito no capítulo das mulheres, dando a entender assim que a mulher deve sim dar o sexo ao seu marido, mas o marido não tem a obrigatoriedade tanto de tratar a sua esposa bem para que ela deseje o sexo. Então aqui também achei que não foi bem trabalhado isso no livro. Um livro que trabalha muito bem essa questão é um livro chamado Em Defesa do Sexo Incrível. Esse que eu vou estar na imagem aqui. Ele mostra como diferentes livros cristãos têm dado focos muitas vezes exagerados na questão da sexualidade, do dever da mulher, mas não tanto no dever do homem. Isso gera práticas não saudáveis dentro do casamento. Capítulo número 11 é sobre a vida financeira. Então ele também quer apresentar o ponto de vista dele, que é de que o homem é o provedor do lar, a esposa é a administradora do lar e a importância do casal juntos fazerem o planejamento financeiro para ficar fora das dívidas e dos juros do cartão de crédito. Capítulo número 12, vida espiritual do lar. Então ele quer de novo apresentar um pouco, se torna um pouco repetitivo, mas o homem é o cabeça do lar, o casal deve orar junto e como o casal pode ministrar o evangelho para seus filhos. Número 13 é sobre o poder da unidade, o poder do casal tomar decisões juntos, baseado um pouco também em 1 Pedro 3,7. E o capítulos 14 e 15 é sobre a questão da relação sexual. Então, capítulo número 14 é que ele fala uma frase interessante: você pode descobrir o valor de algo criado por Deus pelo tanto que Satanás tenta corromper aquilo. E como Satanás tem tentado corromper a família e corromper o sexo, a gente vê que são coisas importantes para Deus. Então ele apresenta aqui como o sexo é algo exclusivamente para o casamento, baseado em Deuteronômios 22, 13 a 21, e que o sexo não é só para a procriação, e a importância do diálogo e da concordância. E o último capítulo, capítulo 15, é sobre os limites do prazer. Então não viole a consciência do seu cônjuge e não se amoldar aos padrões desse mundo. É o que está por trás do desejo. Eu diria que o livro, então, esses são os 15 capítulos, é um livro legal, bacana, vale a leitura, mas acho que ele atinge um nicho da sociedade, um nicho que gosta de definir as coisas bastante em preto e branco, pode e não pode, certo e errado. Como a nossa sociedade hoje é muito plural, multicultural, eu acho que um outro livro sobre casamento que trata muito bem dessa complexidade que nós vivemos hoje, consegue trazer o evangelho, a mensagem do evangelho no casamento para essa sociedade complexa que nós vivemos, é o livro O Propósito da Família, do Timothy Keller, que eu também já fiz o resumo, vou deixar aqui. Eu acho que ele aborda melhor essa multiculturalidade que nós vivemos hoje e como a Bíblia apresenta a visão do casamento, para ela. Muito obrigado por seu tempo, por assistir esse vídeo. Deus te abençoe e até uma próxima.